Você acha que disciplina é acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado? Errado. Disciplina é sobre dizer não às nossas tentações para poder dizer sim ao nosso propósito. Esse canal ele fala sobre recomeços. Aqui eu documento todas as ações e todas as reflexões que eu tenho usado para seguir uma filosofia que me ajude nesse recomeço. Tudo está conectado e o destino é o regente do caos. E no último capítulo, nós vimos que nós precisamos mudar os nossos hábitos se nós queremos nos aproximar do nosso propósito. Mas, para nós mudarmos algum hábito na nossa vida, é essencial uma coisa. Na verdade, essa coisa é uma arma secreta, um verdadeiro aliado para que a gente consiga fazer essa mudança. Eu sei, claro que é. E hoje eu quero falar de disciplina. E refletindo sobre isso, eu pensei, qual que é o arquétipo, ou seja, o exemplo perfeito de algo, no caso aqui a gente está falando de disciplina, de uma pessoa que tenha a determinação de um artista marcial, o compromisso de um soldado e a devoção de um sacerdote. E logo me veio uma figura na cabeça, o monge. E não corre do vídeo, calma aí. O intuito desse vídeo não é ensinar como que a gente pode virar um monge. Até porque se você, assim como eu, não vive num monastério, isso seria bastante improvável. Concordo. E a sacada que eu tive aqui é retirar insights do comportamento e do modelo mental desse arquétipo da disciplina, que é o monge, para que eu consiga adaptar isso na minha vida cotidiana, conseguindo me tornar mais produtivo, mais focado e mais disciplinado, sem tornar a vida um fardo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E para começar essa conversa, eu decidi fazer algumas perguntas. E a primeira delas foi, quais que são os hábitos e as rotinas que um monge possui? E estudando a vida dos monges, eu encontrei algumas coisas exóticas, como meditação às 4 da manhã, voto de silêncio, jejum. Mas extraindo a filosofia por trás desses comportamentos, eu achei 3 padrões bem interessantes. E o primeiro padrão que eu identifiquei é que eles reduzem as distrações. Ou seja, esse ato de meditar limpa a mente deles. Eu ouvi falar. E traduzindo isso para nós, para nossa rotina do dia a dia, o que eu percebi é que eu deveria começar a consumir menos rede social, a observar mais os meus pensamentos negativos, porque às vezes eu fico num looping um tempão neles. Outra coisa seria diminuir um pouco as jogatinas, porque isso rouba muito tempo do nosso dia. Então são essas as distrações, talvez você vai saber alguma outra. Não, eu não sei de nada disso aí não. Que eu comecei a limpar, entendendo que esse é um padrão que os monges têm. O segundo padrão que eu identifiquei é que eles têm rituais diários fixos. Ou seja, eles têm uma rotina muito clara e horários definidos para fazer as coisas. E aí eu pensando para mim, eu achei interessante eu começar a anotar ou eu ter uma agenda onde eu escrevo no início do dia as coisas que eu tenho que fazer e os horários. Desse modo, quando eu acordo, eu já sei o que eu vou fazer durante o dia. E isso me ajuda a ter mais disciplina e ficar mais focado nas tarefas. Nossa, o Sherlock! E o terceiro padrão que eu identifiquei é que eles transformam cada ato simples em parte do propósito. Ou seja, as tarefas cotidianas da vida deles é feita com muita presença. E aqui eu comecei a perceber que pra mim isso estava faltando bastante, porque eu geralmente tô lavando a louça, varrendo a casa, pensando já na próxima coisa que eu tenho que fazer. Eita, mocinho ocupado. Então eu achei interessante como que a gente pode aplicar pra nós isso, que é começar a fazer cada tarefa com muita concentração, prestando atenção naquilo que tá sendo feito agora e deixando o que é pra depois ser pensado depois. E isso já puxou um gancho pra próxima pergunta que eu me fiz. Como que o monge faz para ter foco e disciplina nas tarefas diárias? E pesquisando, eu entendi que o monge, ele pratica a meditação mindfulness, que é aquela meditação que a gente limpa a mente e fica em silêncio. E eu entendi que essa meditação faz com que ele pratique o estado de presença. Então, quando ele vai fazer uma coisa simples como varrer um chão,
ele faz aquilo como se fosse a coisa mais importante do dia. Então ele tá totalmente presente nos momentos. E eu trago isso pra minha vida agora. Então eu pensei, a gente pode fazer as tarefas cotidianas desse mesmo modo, seja responder um e-mail, lavar uma louça, arrumar a cama, com esse mesmo estado de presença. E quando eu comecei a colocar isso em prática, eu percebi que quando eu tô bem presente, prestando atenção no que eu tô fazendo, a minha ansiedade com o que eu tenho que fazer depois, ela reduz de um jeito absurdo, assim. Por que eu não estou surpreso? Bem, olha que esse negócio da presença pra mim é complicado, porque minha mente é um turbilhão. E aqui eu trago até uma citação do mestre Shifu do Kung Fu Panda, que é: o passado é história, o futuro é um mistério, mas o agora é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Mas aí me veio outro questionamento. E os pensamentos intrusivos? Como que o monge resiste a vícios e tentações? Esse é exatamente o plano. E olhando para a filosofia budista, eu tive um insight. O monge, ele não vence as tentações com a força bruta, mas ele vence com o desapego. Porque ele sabe que a tentação é uma corrente que prende, mas a disciplina é a chave que abre esse cadeado. E quando desapegamos, a gente percebe que o vício ele só supre um prazer momentâneo. Mas se a gente resistir, a gente ganha algo muito maior, que é a liberdade. É essa esperança que me faz viver. E aí eu percebi algo importante, que a liberdade não é fazer tudo o que eu quero, mas é mesmo eu podendo fazer tudo o que me dá vontade, eu escolho fazer só aquilo que me faz evoluir. Ele é mais esperto do que pensávamos. Ou seja, é usar a disciplina para eu não me tornar escravo dos meus desejos. Depois que eu parei de beber e de fumar, eu senti muito isso. Eu sei que fiz o melhor que podia. Vem aquela vontade absurda, aí eu me contenho, mudo o meu foco, e depois que passa, eu sinto como se eu tivesse me dado um presente. E isso reforça o meu senso de capacidade e me recompensa com mais saúde, mais tempo de vida, mais energia, que são benefícios de longo prazo que vale muito mais do que uma tragada no fumo. Aqui eu até lembrei uma frase do mestre Yoda, que dizia assim: o verdadeiro poder não está no controle dos outros, mas no controle de si mesmo. Outra coisa que me veio na cabeça e é importante é o que motiva o monge a continuar o caminho mesmo quando dá tudo errado. E pensando nisso, eu entendi que o monge ele busca um propósito maior, como a iluminação, encontro com Deus, o Dharma, o próprio serviço com a comunidade. E ele mantém um altar que ele cuida, que é algo que simboliza todas essas coisas. E para nós, seria manter o nosso propósito como um altar interno. Porque se a gente não cuidar dele, a gente cai. E a última pergunta que eu me fiz é: qual é o modelo mental do monge? E eu encontrei aqui 3 pilares. O primeiro pilar que eu encontrei é o minimalismo. O monge ele preza menos coisas e mais clareza. E trazendo para nós, eu acho que aqui o foco não é a gente ficar correndo muito atrás dos bens materiais, mas é correr atrás de conhecimento e autoaprimoramento, e os bens materiais eles vão se tornar uma consequência disso. Acho que sim. O segundo pilar que eu percebi é a constância. Disciplina não é perfeição, é repetição. Quando a gente começa algo, a gente primeiro não sabe nada sobre aquilo, depois a gente começa a ficar ruim naquilo, e depois com o tempo e com a persistência, a gente vai ficando bom naquilo. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Não tem outro caminho senão caminhar. Então, a repetição e a persistência são a chave nesse processo. E o terceiro pilar que eu percebi é a visão de longo prazo. Não é buscar o prazer imediato, mas o destino. Então, as pequenas ações que a gente pratica hoje, a disciplina que a gente consegue fazer hoje com a persistência, é que vão nos levar para onde a gente quer. Eu até lembrei uma citação do mestre Tenzin, do desenho do Avatar. Ele fala algo tipo assim: a vida é uma série de portas. Quando uma se fecha, outra se abre. Só que se a gente fica focado naquela que fechou, a gente não percebe essa que se abriu.
Hoje o meu nerdola interior tá com gasto total. O cara não leva nada a sério. Parando pra fazer uma análise de todos esses comportamentos que eu citei, eu percebi que alguns eu já tenho praticado, como por exemplo, eu escrevo todos os dias, eu estou tentando, né, praticar a presença, eu tenho horário pra fazer as coisas, eu medito antes de gravar, e eu acho que algumas dessas coisas já estão me ajudando bastante. E aí eu queria saber de ti, alguma dessas coisas tu já faz? Algum desses comportamentos do monge você já tem? Ou tá zerado? Deixa aí nos comentários pra mim saber como é que tá a galera que tá seguindo aqui o canal. Lá vai você com esses papos. Mas eu percebo que assim, eu ainda tenho muita coisa pra implementar nessa questão da disciplina, agora olhando esse arquétipo do monge. E eu queria terminar com uma reflexão. Dentro de cada um de nós, existe um monge esperando pra colocar ordem no caos e guiar os nossos passos. E aí o convite que eu te faço é: acorda o teu. E se esse vídeo foi interessante pra ti, se esse estudo fez sentido, eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conhece, que talvez ajude ela também. Eu acho que não. Lembra que tudo tá conectado e vamos fortalecer aqui a nossa Ordem dos Agentes do Destino. São esse grupo que a gente tá criando aqui de pessoas que estão recomeçando e que estão querendo mudar a vida. E no próximo episódio, eu percebi que não dá mais pra eu fugir de mim mesmo. É hora de eu despertar e enfrentar algo que habita dentro da minha mente, que me acompanha há anos. Ele é o nosso pior inimigo, ele conhece as nossas fraquezas e sabe como nos machucar. Fica comigo então pra descobrir quem ou o que é esse ser. Segue o canal então pra continuar fazendo parte dessa saga. Torne-se comigo uma folha ao vento fluindo na corrente do destino. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Uma ótima semana e até mais.